Seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Mário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje é a aula de número 28 e o seu tema é o operador de negação. Nas aulas anteriores eu apresentei os operadores lógicos e OR, sendo que na aula de número 25 foi a aula de introdução aos operadores lógicos. Então seria muito interessante que você, antes de assistir esta aula, tenha assistido as 3 aulas anteriores, as 3 aulas que antecederam a aula de número 28. Ok? Então, dito isso, vamos começar então ao estudo do nosso operador de negação. Muito bem. Então, na aula de número 25, você aprendeu que o operador de negação, diferentemente dos operadores lógicos e OR, é um operador unário. Você sabe que os dois operadores que eu citei são operadores binários, que devem então ser utilizados entre duas expressões para fazer então uma conexão entre elas e formar uma nova expressão. O operador de negação ele não deve ser utilizado para essa finalidade, pois ele não possui esse recurso, tá? Com o operador de negação você não consegue conectar duas expressões e formar uma nova expressão, ou seja, uma junção. O que você faz com o operador de negação basicamente é negar o resultado de uma expressão, certo? Então vamos ter uma expressão e o que o seu operador de negação faz é negar o resultado lógico dessa expressão, tá? Então vamos supor que essa expressão 1 ela nos retorna um valor lógico de verdadeiro. Se eu quiser negar esse resultado, eu utilizo o meu operador de negação à esquerda da expressão a qual eu quero negar. É muito importante que você decore isso. Se eu quero negar uma expressão, eu tenho que utilizar o operador de negação à sua esquerda. Então é basicamente isso que o nosso operador de negação faz. Vou mostrar aqui um esquema, uma mini tabela, que exemplifica tudo o que eu acabei de falar. Eu teria a minha expressão e o resultado lógico. Antes de utilizar o meu operador de negação, era de verdadeiro. Quando eu utilizo esse operador, eu nego esse resultado lógico e ele passa a ser falso. Na possibilidade dessa expressão ter um valor lógico de falso, se eu quiser negar esse valor, eu nego ele para verdadeiro. Então vamos voltar para o algoritmo e vamos começar a praticar para que você entenda melhor o que eu acabei de falar, tá? Então vamos lá, eu vou declarar aqui mais uma vez uma variável do tipo int, chamada de res, igual eu fiz nas aulas anteriores. Vou fazer com que a minha variável res receba o retorno lógico da seguinte expressão. Eu vou então verificar se o número 10 é maior que o número 20, ponto e vírgula. Logo depois eu irei então exibir o resultado lógico dessa expressão, através da mensagem resultado lógico. Porcentagem D, que é a máscara descrita para o tipo inteiro, tipo int, indicamos que a variável res. Muito bem. Você já sabe que essa expressão será avaliada e irá retornar um valor lógico, de 0 para falso e de 1 para verdadeiro. Esse valor será então armazenado em minha variável res e depois eu irei exibir esse valor. Então eu vou compilar e executar. Olha aqui, resultado lógico 0, de falso. Até agora nenhuma novidade. Você sabe que 10 não é maior que 20, ele é menor. Por isso a nossa expressão ela é falsa, ela não é verdadeira. Mas se eu quiser negar esse resultado, eu posso fazer isso através do operador de negação. E é o que eu vou fazer nesse exato momento. Perceba. Eu coloquei então o meu operador de negação à esquerda dessa expressão. Eu estou indicando que eu quero negar o resultado lógico de tal expressão. Então agora teremos na nossa mensagem o número 1, ou seja, o valor lógico de verdadeiro. Perceba. Resultado lógico 1, ou seja, verdadeiro. Então o operador de negação, o que ele faz basicamente é isso. Este operador ele é muito utilizado em operações matemáticas, tá? Existem várias operações matemáticas que a negação de um valor, de um resultado, é interessante, certo? Então vamos continuar aqui com outro exemplo. Vou mostrar aqui. 10 é maior que 5? Sim, 10 é maior que 5. Então a minha expressão vai nos retornar um valor lógico de verdadeiro. Só que eu estou negando esse resultado lógico. Então de verdadeiro, vou negar para falso. Então vou compilar e executar. E perceba. Resultado lógico 0, ou seja, falso. Aconteceu o que eu disse. Bom, você pode colocar
o operador de negação dentro de uma estrutura condicional, tá? Não tem nenhum problema. Então eu posso utilizar dentro da nossa estrutura de decisão if else. Vou fazer o seguinte, eu vou montar uma estrutura bem simples, tá? Então vamos lá. Eu vou montar a seguinte expressão: 10 maior que 1 e 5 menor que 100. Se 10 for maior que 1 e 5 menor que 100, eu vou exibir uma mensagem bem simples, tá? Só por questões didáticas, e será a seguinte mensagem: expressão verdadeira. Muito bem. Então, se a nossa condição ela for atendida, se 10 for maior que 1 e 5 for menor que 100, eu vou exibir essa mensagem. Else, se não, se ela for falsa, o resultado lógico dessa avaliação, eu vou então exibir outra mensagem. Expressão falsa. Finalizar com ponto e vírgula. Então eu vou compilar e executar. Você não vai ficar nem um pouco surpreso com esse resultado de início. Olha aqui. Expressão verdadeira. Por quê? 10 é maior que 1 e 5 é menor que 100? Sim, isso é verdade. Então a nossa mensagem é exibida corretamente. Agora eu vou negar essa nossa junção, tá? Eu vou negar ela por inteira. Eu vou esperar que ela gere o seu resultado lógico e depois eu vou negar esse resultado. Para isso eu vou utilizar aqui parênteses, tá? Vou colocar entre parênteses toda essa nossa junção, essa nossa nova expressão, e fora desse parênteses eu vou colocar então o nosso operador de negação. E por que eu estou fazendo isso? Porque se eu não fizer o uso desse parênteses, em vez dele negar o resultado lógico da nossa nova junção, ele irá negar o resultado lógico da nossa primeira expressão. Para efeitos do que será exibido aqui, vai funcionar da mesma maneira. Mas eu quero deixar isso claro para você, tá? Que quando você utiliza o parênteses, você altera a ordem de precedência e acaba protegendo alguns elementos. E é o que estamos fazendo aqui. Em vez de eu negar essa expressão, eu quero negar o quê? O resultado dessa nova expressão, que é a nossa junção. Então eu deixo ela entre parênteses e fora desse novo par de parênteses, eu coloco a minha negação e vai negar o resultado lógico da junção e não de uma única expressão, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você isso, mas caso não tenha ficado, eu vou mostrar aqui no outro exemplo e eu tenho certeza que irá ajudar. Então vamos lá, compilar e executar. Olha aqui, expressão falsa, tá? 10 não é maior que 1 e 5 não é menor que 100? É claro que é, mas eu estou negando o seu resultado, portanto eu estou tendo um valor lógico de falso, por isso o nosso else foi acionado e ele então executou a instrução que lhe cabia, que era exibir a mensagem expressão falsa. Para exemplificar melhor o que eu acabei de mostrar aqui, utilizando parênteses para delimitar a nossa junção, eu vou mudar este operador, tá? Eu vou colocar o operador OU. Então, se 10 for maior que 1 ou 5 menor que 100, eu vou exibir a mensagem de expressão verdadeira. Antes disso, eu vou tirar o parênteses, tá? Que eu acabei adicionando, e você vai entender o que eu falei anteriormente. O que vai acontecer aqui? O meu operador de negação ele vai negar o resultado lógico dessa expressão, tá? Então aqui iria me retornar um valor lógico de verdadeiro. Quando eu nego ele, esse resultado lógico passa a ser então de falso. Esse resultado não será alterado, valor lógico que 5 menor que 100, verdadeiro. Então teria um falso com verdadeiro, vai nos gerar um resultado lógico de verdadeiro, porque eu estou utilizando um operador OU, e esse operador OU deixa claro que quando uma das duas expressões é atendida, a junção passa a ser então verdadeira. Então vamos compilar e executar. Expressão verdadeira, tá vendo? Ele negou apenas um dos resultados, uma das expressões. Agora, se eu quiser negar a expressão, a nova junção, eu coloco entre parênteses, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses e perceba que agora eu vou negar o resultado lógico da junção e não de uma única expressão. Então aqui eu teria um resultado lógico de verdadeiro e eu vou negar para falso. Perceba.
expressão falsa. Foi o que aconteceu. Eu neguei o resultado lógico da junção e não de uma única expressão. Certo? Então é isso, a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe ele. Se você não é um inscrito do canal, se inscreva. Ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixe o seu comentário, tá? Então é isso, tchau e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.